Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Geo número 313, sexta-feira, 29 de novembro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Como vocês sabem, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, já disponível YouTube, Spotify, Apple Podcast. O tema mais importante dessa semana, o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Mas antes de começar falando sobre esse tema, queria lembrar a vocês, se gostarem do programa, deixem o like, compartilhem com seus amigos, deixem comentários, isso ajuda a impulsionar o canal, a divulgar essas questões geopolíticas, a discussão geopolítica. O pedido que mais faço para vocês é essa questão de compartilhe, procure divulgar, ajudar a divulgar o Conexão Geo o máximo possível. Bom, o tema do cessar-fogo. Na terça-feira foi acordado com intermediação dos Estados Unidos, vocês têm acompanhado, eu estou falando desse assunto que os Estados Unidos está tentando intermediar o cessar-fogo entre Israel e Hamas há muito tempo. Me lembro bem de um pronunciamento do presidente Biden dos Estados Unidos em maio, falando que Israel ia ter um cessar-fogo com Hamas, lá no fim de maio. Vocês devem recordar também, foi um pronunciamento que ele fez na Casa Branca e nada, não saiu. O Antony Blinken foi diversas vezes secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o correspondente ao ministro de Relações Exteriores, foi inúmeras vezes ao Oriente Médio, desde outubro do ano passado, para tentar aí contornar a situação, mas nada de cessar-fogo entre Israel e Hamas, só que a partir do ataque da invasão do sul do Líbano por Israel, atacando o Hezbollah, os Estados Unidos começou também a se dividir e também tentando aí um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Esse cessar-fogo aconteceu na terça-feira, entrou em vigor na quarta-feira. Os ataques do Hezbollah contra Israel, na verdade, tinham iniciado logo depois da invasão, no dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, dia 8 de outubro, o Hezbollah começou a atacar o norte de Israel. Para vocês terem uma ideia, entre 50 mil e 60 mil israelenses deixaram o norte de Israel em função dos ataques do Hezbollah. E a ação de Israel contra o Hezbollah ela se intensificou a partir de 30 de setembro deste ano, quando Israel invadiu o sul do Líbano. Bom, o acordo ele envolve a retirada de todos os militares de Israel do sul do Líbano e aquela faixa que fica entre o rio Litani. O rio Litani é o rio mais importante do Líbano. Ele corre mais ou menos paralelo à fronteira entre Líbano e Israel, numa distância aproximada de 30 quilômetros. Então, nessa faixa do sul do Líbano, só pode ficar exército libanês e os militares da Força de Paz das Nações Unidas, a UNIFIL. O saldo, digamos assim, de todos esses ataques até ontem, os números que nós temos até ontem, 4 mil libaneses morreram, obviamente, entre terroristas do Hezbollah e também civis nos confrontos com Israel, mais 1.200.000 deslocados internos e que deixaram o Líbano nesse período aí, desde o 8 de outubro do ano passado. Do lado israelense, entre 50 e 60 mil israelenses deixaram o norte do Líbano, o norte de Israel, em função dos ataques vindos do Líbano, os ataques vindos do Hezbollah, e aproximadamente 80 militares israelenses mortos nessa ofensiva no sul do Líbano e 40 civis israelenses mortos pelos ataques do Hezbollah ali no norte do país. Ou seja, infelizmente, números muito ruins. O exército israelense precisava, digamos assim, de uma pausa operacional. Há um desgaste muito grande. Israel, como vocês sabem, não tem uma população muito grande. A população de Israel é inferior a 10 milhões de habitantes, sendo que muitos milhões são árabes, não lutam no exército israelense. Também tem aqueles radicais, os mais ortodoxos judeus, que também não podem lutar. Então o exército israelense já bastante desgastado, com 2 conflitos diretos, ali na faixa de Gaza contra o Hamas e contra o Hezbollah, especialmente a partir do 30 de setembro, e o Israel precisava de digamos assim, de uma pausa operacional para arrumar, descansar, arrumar o seu exército,
e o foco, segundo o anúncio do próprio Benjamin Netanyahu, será lá em Gaza, contra o Hamas, para tentar a liberação dos reféns. Vamos lembrar, cerca de 100 reféns, embora a expectativa é de que apenas 60 estejam com vida, estão ainda em poder do Hamas dentro da faixa de Gaza. E o Netanyahu, curiosamente, também não deixou de comentar sobre a prioridade em relação ao Irã, deixando aquela dúvida no ar se isso poderia ser alguma indicação de que Israel pretende fazer ainda algum ataque contra o Irã nas próximas semanas. Eu acho que não, acho que o Netanyahu vai esperar a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, para aí talvez fazer uma ação mais contundente contra o Irã, que sem sombra de dúvidas é o grande problema de Israel ali na região. Só que ontem, quinta-feira, 24 horas depois do início do cessar-fogo, Israel realizou um ataque aéreo contra uma posição, segundo Israel, uma posição do Hezbollah nessa região ao sul do Líbano. E aí, obviamente, o governo do Líbano reclamou, e manchetes dizendo que Israel estaria atacando a população libanesa que estava voltando para casa. Ou seja, isso tudo aconteceu ontem, vamos ver como é que isso desdobra hoje, mas espero que o cessar-fogo possa prosseguir. E deixo para vocês essa pergunta. Se vocês puderem, coloquem lá nos comentários. Vocês acham que esse cessar-fogo entre Israel e Hezbollah vai durar? A previsão são 60 dias, ou seja, teoricamente, até depois da posse do presidente eleito Donald Trump. Vocês acham que vai durar esse tempo todo? Ontem já teve aí esse rompimento parcial do cessar-fogo. Esperamos que tenha sido realmente parcial, mas queria saber a opinião de vocês. Peço que vocês coloquem lá nos comentários, pode ser no comentários lá do YouTube, ou do Instagram, ou também na minha página pessoal no LinkedIn. Segundo tema que trago para vocês, a Europa se mobilizando para o pior. Infelizmente, eu não posso deixar de trazer para vocês o que tenho recebido de vários amigos na Europa, especialmente no leste europeu. Há uma grande preocupação com relação ao conflito na Ucrânia. Semana passada, no nosso último Conexão Gel, o destaque foi aquela questão da liberação dos mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França para a Ucrânia, lançar dentro do território russo. Isso aí causou aquele estresse todo. Teve também aquela mudança da postura nuclear da Rússia, também causou estresse. E o ataque com um míssil balístico novíssimo da Rússia, o Oreshnik, que, segundo as informações todas que temos, teve uma precisão cirúrgica, não conseguiu ser abatido pelas forças de defesa ucranianas, e esse míssil pode levar ogiva nuclear. Então, causou um estresse danado semana passada. Tem programas no YouTube falando claramente de Terceira Guerra Mundial, inclusive convocando, programas dos Estados Unidos convocando aí muitas pessoas para ir a Washington no outro sábado, no sábado dia 7 de dezembro, um grande protesto que vai acontecer em Washington contra essa postura do presidente Biden de ter autorizado o emprego de mísseis de longo alcance dentro do território russo, e muita especulação sobre uma guerra nuclear na Europa. Não precisamos dizer, falando dos Estados Unidos, tem mais de 5.000 ogivas nucleares, da Rússia mais de 5.000 ogivas nucleares, e para piorar a situação, saiu em vários países comunicados dos respectivos governos. Isso saiu na Suécia, na Finlândia, na Noruega, na própria Alemanha, emitindo alertas e instruções para as suas populações em caso de conflito, locais para se abrigarem. Olha só, uma coisa incrível. A guerra na Ucrânia, realmente, a tensão da guerra da Ucrânia se espalhando de uma forma impressionante aí para os outros países da Europa, causando um estresse muito grande. E dentro dessa tensão toda, não podemos esquecer que a Alemanha, a maior economia da Europa, teve as eleições antecipadas para 23 de fevereiro. Isso mesmo, 23 de fevereiro. É muito importante nós acompanharmos as eleições
na Alemanha, um país importantíssimo, membro aliado da OTAN, membro da maior economia da União Europeia. Então, eleições na Alemanha, dia 23 de fevereiro, e todo esse estresse com relação à postura, digamos assim, dos países europeus em relação à possibilidade de um conflito. Inclusive, 5 ministros da Defesa se encontraram essa semana lá em Berlim para justamente discutir como prosseguir ajudando a Ucrânia, mesmo em caso dos Estados Unidos interromperem essa ajuda militar após o 20 de janeiro, a data da posse do presidente eleito Donald Trump. Ministro da Defesa da própria Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Polônia se encontraram em Berlim essa semana. Outra notícia dessa semana de que Houthis lá do Iêmen também estariam lutando ao lado dos russos. Não temos isso aí foi uma reportagem do Financial Times, não temos outras comprovações a respeito disso. Não é a mesma coisa que os norte-coreanos, que o próprio presidente Zelensky da Ucrânia já afirmou categoricamente que pelo menos entre 10 mil e 15 mil norte-coreanos estão sim lutando ao lado dos russos na guerra contra a Ucrânia. E também essa semana, nesse gancho aí de norte-coreanos, o ministro da Defesa da Ucrânia foi à Coreia do Sul para conversar com o ministro da Defesa sul-coreano para tentar aí conseguir munição, conseguir mísseis da Coreia do Sul, uma ajuda militar direta da Coreia do Sul ao esforço de guerra da Ucrânia. A Coreia do Sul muito relutante de mandar essa ajuda militar para os ucranianos. E, finalmente, ontem, quinta-feira, um grande ataque russo contra as instalações de infraestrutura do sistema elétrico da Ucrânia, deixando aí mais de 1 milhão de ucranianos sem luz. E lembrando a vocês que ontem, lá em Kiev, 0 grau foi a temperatura mínima. Então, vocês imaginam a pessoa com 0 grau fora de casa e sem energia, logicamente sem energia nem para fazer nada, muito menos para o aquecimento elétrico. Então, a situação na Ucrânia é muito tensa. A Rússia, segundo os sites do Ocidente, ela conseguiu, neste ano de 2024, 6 vezes mais território do que conseguiu em 2023. É fato que em 2023, na verdade, a Rússia tinha conseguido muito pouco território, mas a Rússia, efetivamente, este ano, ela está conseguindo, especialmente nesses últimos meses, ela está conseguindo avançar naquela frente leste, em várias posições da frente leste, ali na região de Donetsk, que preocupa especialmente, lógico, os ucranianos e também os europeus de uma maneira geral. Um evento importantíssimo, vamos seguir acompanhando. E vamos para o Estamos de Olho. Estamos de olho na China, como sempre, notícia dessa semana, ministro da Defesa da China, o almirante Dong Jun, aliás, o primeiro almirante a ser ministro da Defesa do país, foi colocado sob investigação. Isso saiu na mídia na quarta-feira. Ontem, o porta-voz do Ministério da Defesa da China veio em pronunciamento negar categoricamente que o almirante Dong Jun tinha sido colocado de fora, de lado do Ministério da Defesa, porque estaria sendo investigado. O que o porta-voz do Ministério da Defesa da China falou que outro almirante do Comitê Central de Defesa da China tinha sido afastado por problemas, mas não falou em corrupção. Mas isso foi outro almirante e não o ministro da Defesa, o almirante Dong Jun. Só que o almirante Dong Jun não é visto em nenhum evento público há muitos dias, o que levantou todas essas suspeitas de que Dong Jun seria o terceiro ministro da Defesa a ser colocado aí de lado por questões de corrupção. Então, estamos acompanhando essa situação na China. China, obviamente, um país importantíssimo e o governo do Xi Jinping tem sido implacável com relação a essa questão da corrupção. Na Venezuela, problemas, novamente, em relação à Embaixada da Argentina. Vocês devem lembrar, desde 1º de agosto deste ano, que a Embaixada da Argentina, lá em Caracas, ela digamos assim, ela é responsabilidade do Brasil. Todos os diplomatas argentinos deixaram a Venezuela logo depois das eleições, ali em julho, porque a Argentina ela negou categoricamente aceitar o resultado das eleições.
Então a Argentina acabou retirando seus diplomatas de Caracas, o Brasil assumiu o controle da embaixada, só que lá na embaixada da Argentina existem 6 opositores ao regime de Maduro, do presidente Nicolás Maduro. E desde o sábado passado, dia 23, que vários policiais venezuelanos cercam a embaixada da Argentina e civis protestando contra a presença desses opositores dentro da embaixada da Argentina, acirrando, digamos assim, as tensões e a preocupação de que a qualquer momento esses civis possam invadir a embaixada da Argentina, que, como eu falei, está sendo controlada pelo Brasil. O Brasil ele assumiu, digamos, a responsabilidade pela embaixada da Argentina lá em Caracas a partir de 1º de agosto. Vamos ficar de olho, situação muito tensa. Eu estou particularmente interessado em saber como será a posse de Maduro no dia 10 de janeiro para o seu novo mandato, lembrando toda a polêmica em relação à reeleição dele. Vamos agora a outra questão importante dessa semana. Ontem, quinta-feira, a Índia fez um exitoso lançamento do seu míssil balístico K4, que tem um alcance de até 3.500 quilômetros, pode levar ogivas nucleares, e esse míssil foi lançado do seu novo submarino nuclear, o INS Arigat. O Arigat é o 2º submarino nuclear da Índia. A Índia recebeu muito apoio da Rússia desde os anos 1980, que a então União Soviética apoia o programa de submarinos nucleares da Índia, e o Ariane, que é o primeiro submarino nuclear construído na Índia, já plenamente operacional, e o Arigat foi entregue à Marinha da Índia em setembro e ontem fez o primeiro lançamento de míssil balístico, logicamente sem ogiva nuclear, mas mostrando a sua capacidade de lançamento de um míssil como esse. Lembrando a vocês que, contando com a Índia, são 6 países do mundo que possuem submarinos de propulsão nuclear: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Índia. Índia é o país que tem o menor número de submarinos, agora com o Arigat são 2. O Arigat não está sendo considerado plenamente operacional ainda, falta o que eles chamam da patrulha estratégica, e aí acredito que sim, o Arigat estará operacional. Um detalhe: com 2 submarinos de propulsão nuclear e com capacidade de lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares, a Índia não tem ainda a capacidade de second strike a partir de submarinos nucleares. O que é isso? Os outros 5 países que possuem submarinos balísticos nucleares, ou seja, com capacidade, além de propulsão nuclear, mas também com capacidade de lançar mísseis com carga nuclear, esses países possuem uma quantidade tal que eles garantem pelo menos um submarino desses permanentemente no mar. Então, caso o seu país seja atacado por um outro país em termos nucleares, um submarino deles vai atacar o país que atacou o país de origem do submarino. Então, essa capacidade que se chama de second strike, de segundo ataque, de reataque, é uma tremenda capacidade estratégica que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU possuem, porque possuem esses submarinos chamados submarinos balísticos, são grandes submarinos de propulsão nuclear com mísseis balísticos com ogiva nuclear. A Índia está quase lá, mas ainda não chegou. E aí, fechando o nosso Conexão GEO, número 313, como sempre faço, não poderia deixar de ser, a grande notícia da semana foi a volta da Força Aérea Brasileira ao continente gelado, ao continente antártico, a volta da FAB pousar no continente gelado. Vamos lembrar que o primeiro avião da Força Aérea Brasileira, um C-130, pousou na base chilena de Eduardo Frei, lá na Ilha Rei Jorge, na Antártica, no dia 23 de agosto de 1983. Foi a primeira vez que um avião da Força Aérea Brasileira pousou no continente gelado. E desde então, a Força Aérea Brasileira apoia o Programa Antártico. Em 2020, em março de 2020, por conta do Covid, a FAB deixou de poder pousar as suas aeronaves C-130 lá no aeródromo de Frei, que, como eu falei, fica na mesma ilha, Rei Jorge, onde está a nossa estação Comandante Ferraz. E o problema é que, depois disso,
a aeronave C-130 foi aposentada, digamos assim, pela Força Aérea, e o novo KC-390, o grande aeronave de transporte construída no Brasil, na Embraer, orgulho aí brasileiro, ela ainda não está qualificada para tecnicamente pousar lá no continente antártico. Com isso, o programa antártico ficou bastante prejudicado em termos aí de possibilidade de cientistas irem para a Antártica. Apenas os 2 navios da Marinha do Brasil, 2 navios polares da Marinha do Brasil, o Almirante Maximiano e o Henri Rongel, digamos assim, fazendo o apoio entre Punta Arenas, no Chile, e a nossa base, a Estação Comandante Ferraz, levando pesquisadores, levando material, mas sem o pouso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, isso aí reduz bastante a presença brasileira no continente gelado durante esse período que nós chamamos aí de verão antártico, que vai mais ou menos de outubro até março, início de abril. Pois bem, essa semana, na segunda-feira, uma aeronave menor, um C-105, menor capacidade, é uma aeronave de transporte médio, construída na Espanha. Essa aeronave que a Força Aérea Brasileira possui cerca de 11 aeronaves uma dessas aeronaves pousou com sucesso no aeródromo de Freio. A expectativa é que estejamos aí com o C-105, o Amazonas, que é o nome código dessa aeronave, estará disponível para a próxima Operantar, seja 2025, 2026, a aeronave fará mais testes, novos testes de pouso e decolagem lá do aeródromo de Freio, mas foi, sem dúvida, a grande notícia da semana. Brasil, um país importantíssimo no sistema internacional, precisa ter a sua presença forte no continente gelado, e a Força Aérea Brasileira tem muita responsabilidade nessa participação brasileira, numa ciência de qualidade, e sem ciência de qualidade nós não continuaremos a ser membro consultivo do Tratado da Antártica. São apenas 29 países, o Brasil é um desses 29 países e tem que manter uma pesquisa de qualidade no continente gelado para prosseguir tendo direito de voto e veto sobre todas as questões antárticas. Com isso, fecho mais esse Conexão Gel, agradecendo mais uma vez a confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, deixe o seu like lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudando a divulgar o canal. Muito obrigado.